Bom, pessoal, aparentemente a gente está numa temporada aí de mostrar carros que nunca apareceram no canal. Semana passada a gente fez o vídeo do Lada Niva do meu primo e hoje a gente está trazendo essa teteia aqui, Ford Corcel 1969, um carro que tem uma história tão legal, tão interessante e que marcou a vida de tanta gente. Salão do Automóvel de 1968, o último salão a ser realizado ainda no Parque de Ibirapuera. Teve dois lançamentos que marcaram muito a indústria automobilística brasileira. Um foi o Chevrolet Opala, que com frequência vocês veem aqui no canal, e o outro foi o Ford Corcel. A história do Corcel é uma história muito rica, né, que eu vou tentar contar aqui, pelo menos o que eu sei. Eu não sou um especialista nesse carro, né? Especialista nesse carro é meu querido amigo Sérgio Minervini, a quem eu já deixo antecipadamente um abraço. Mas a indústria brasileira viveu um ano muito atípico em 1967, sendo que 3 das suas empresas, das suas indústrias mais importantes foram adquiridas por outras, né? Em fevereiro de 67, a gente sempre fala, a Cinca foi adquirida pela Chrysler, a Vemag foi adquirida pela Volkswagen e a Willys Overland do Brasil foi adquirida pela Ford, né? A Willys tem uma história no Brasil, a Willys Overland do Brasil tem uma história, talvez os carros não sejam os meus carros favoritos, mas quando a gente pega a história das indústrias brasileiras, talvez a história da Willys Overland seja a mais interessante de todas, né? Mas que a gente não vai contar aqui, quem sabe um dia a gente não traz um vídeo especificamente sobre a história da Willys Overland do Brasil. Fato é que a Willys Overland do Brasil, que produzia o Jeep, picape Jeep, a Aero Willys, né? Tinha uma parceria com a Renault para produzir modelos Renault no Brasil. Os modelos que foram fabricados foram o Dolphine, inclusive quando meu pai conheceu a minha mãe, ele tinha um Dolphine 62 amarelo, né? E depois as versões melhoradas do Dolphine, que era o Gordini, né? Gordini 1, Gordini 2, Gordini 3, Gordini 4, 40 HP de emoção, né? Também teve aquela versão do Renault Alpine, que era o Willys Interlagos, né? E essa parceria ia bem até que a Renault estava desenvolvendo um carro médio para o mercado europeu, que viria a ser o Renault R12. O Renault R12 ia ter uma versão da Willys para o mercado brasileiro, estruturalmente era o mesmo carro, a mesma mecânica, mas com uma carroceria exclusiva para o mercado brasileiro. Esse projeto, dentro da Willys Overland, chamava Projeto M, né? A letra M era M de médio, então era considerado um carro médio. Engraçado que o Corcel é um carro bem pequenininho, né? Mas era comparado com um Gordini, era um carro um pouquinho maior, então a ideia era ter um carro médio. A Willys ia lançar esse carro em 68, né? Mas foi comprada pela Ford, que viu o projeto já bem andado e decidiu dar sequência e lançar esse carro. Obviamente já com o nome Ford e pegando uma carona num outro cavalo que estava com um bus, como se fala hoje, né? O Ford Mustang. Então Mustang é um cavalo, usar o nome de outro cavalo, um Corcel, para dar o nome, né, desse carro, que era o Projeto M na Willys Overland. Esse carro foi apresentado como Ford, a gente tem algumas imagens, né, de protótipos ainda sem emblema, protótipos com o emblema Corcel, aqui no meio dessa lateral, né, que acabou não saindo e tal. A Ford aprovou o projeto e o carro foi apresentado no 6º Salão do Automóvel, em 1968, outubro de 68, né? O carro estava pronto, então a gente vê aqui em vários lugares emblemas da Willys Overland, aqui ó, no vidro, né? Então já devia ter vidro encomendado, já devia ter coisa andada. Então a gente vê aqui o Willys Overland. Onde mais eu vi? Nesse outro vidro aqui também. Opa! Olha que legal, o WO. O vidro é totalmente plano, né? Então o emblema pode ficar para dentro ou pode ficar para fora. O vidro quando é montado para lá ou montado para cá.
carro foi lançado em 68, naquela época o pessoal fazia muita confusão, ainda não tinha esse negócio claro de ano modelo, ano fiscal. Então a gente vê fotos dos protótipos com placa 1968, mas na prática os Corsairs vendidos em 68 já são modelo 69. A mesma coisa acontece com o Opala, né? Esse carro aqui não é nosso, esse carro aqui inclusive está à venda, no final eu vou falar. O Juliano, que vocês já viram algumas vezes aqui no canal, que ajuda a manter os nossos carros limpos aqui. Fui na garagem dele, aquela garagem dos Opalas, né? Hoje ele veio pegar o Golf da minha mulher. A gente está nessa época de inverno aqui, muito seco, né? Então muito pó, o Golf estava quase marrom já, né? Uma época chata mesmo. Tá tudo cinza, tudo verde, some, ó, queimada para tudo quanto é lado. Onde a gente anda a gente vê fogo, né? Precisava começar a chover logo. Então o Golf estava muito emporcalhado. Combinei com ele para dar um trato no Golf. Ele veio com o Corcel, deixou o Corcel aqui comigo e eu obviamente peguei para dar uma volta, né? O carro é uma delícia de andar, carro muito gostoso de andar. Tá muito bom de andar, né? Depois a gente vai dar uma volta nele aqui para passar um pouco dessa sensação de como é que é a sensação, o comportamento dinâmico aqui do Corcel. Mas aí ele trouxe aqui, eu vim dar uma volta, e cara, eu não me lembro de ter andado num Corcel 1. O último, tudo bem? Beleza? O único Corcel 1 que a gente teve na minha casa foi uma Belina 76, modelo 77, um marrom metálico, que meu pai comprou em 1978, trocou por um Fusca, ele tinha um Fusca do ano. Ele deu um Fusca do ano em troca dessa Belina 77, pra gente carregar bicicleta atrás, né? Baixava o banco, punha as bicicletas para ir até o Ibirapuera e tal. E as crianças iam tudo empilhadas no meio as crianças, eu e minha irmã, né? Empilhada nas bicicletas, ou os dois no banco da frente, né? Eram outros tempos. Então eu não tenho tanta experiência com esse carro, mas o carro realmente está muito gostoso de andar. Uma outra coisa interessante, vou mostrar o cofre dele. Motorzinho Renault 1.3, né? Que na época do Corcel 2 virou 1.4. Vamos dar uma funcionada primeiro. Nós tivemos um amigo na família que infelizmente faleceu agora, durante a pandemia, o Roberto Genari, que ele, quando eu era criança, ele tinha uma coleção de Rover e Skoda, né? Tinha 3 Rover, 3 Skoda, e eu achava muito inusitado aqueles carros que ele tinha, né? E ele trabalhou na Ford na época do lançamento do Corcel. Uma coisa que ele contava pra gente, contava pra mim, é que um dos problemas que o carro teve, ele teve muito problema com cruzeta. E a gente, quando vê a história da Cinca do Brasil, né, um dos maiores problemas que a Cinca tinha era com a gestão de fornecedores. Quando passou de Cinca para Chrysler, o produto melhorou muito, mesmo com praticamente sem mudança nenhuma de projeto, mas só com a gestão de fornecedores. A Chrysler tinha mais poder para priorizar os pedidos nos fornecedores, era mais crítica com relação à qualidade, tinha mais, o bolso mais fundo para gastar, né? Então conseguia peças melhores, né? Conseguia fornecedores melhores. E existia um problema com as cruzetas desse carro. E aí, na hora de se substituir as cruzetas tinham diferenças de tamanho dentro da margem de erro, né? E aí, quando o cara ia substituir uma cruzeta na fábrica, ele vinha com um balde de cruzeta, pegava uma, testava, pegava outra, testava e ficava vendo qual que funciona, qual que dava certo, qual que o desvio padrão de medida encaixava bem naquela. Qual foi a solução bem brasileira para isso? A solução bem brasileira foi calcular os desvios, né? Então até tanto, não sei, 0 tantos milímetro, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Clusterizaram, colocaram em 4 grupos, né, de cruzetas e pintaram elas nas cores do Brasil. Então tinha as cruzetas azuis, cruzetas verdes, cruzetas amarelas e cruzetas brancas. Quando você ia substituir uma cruzeta branca, você tinha que colocar outra branca. Se você fosse substituir uma cruzeta verde, isso obviamente nos primeiros carros, né? Essa história que o Roberto Genari
nos contou da época e que infelizmente não pode mais contar de novo para a gente registrar. Bom, então o carro saiu em 68, né, no Salão do Automóvel de 1968, e fez um baita de um sucesso, tanto que no primeiro ano de produção, que é o ano desse carro, foram produzidos mais de 50 mil carros, né? Para os dias de hoje pode não ser grande coisa, mas para aquela indústria, né, se a gente pegar toda a produção da Simca, desde o primeiro Simca 1959 até o último Esplanada já como Chrysler, a gente está falando de 67 mil carros, né? Em um ano de produção do Corcel, ordem de grandeza, se chegou aí a 80% da produção de toda a família Simca de 59 a 69. Então realmente foi bastante coisa, foi um sucesso muito grande, e esse sucesso só iria aumentar quando no ano seguinte, quando em 1969 a Ford apresentou a versão coupé, né? E a versão coupé desse carro realmente é muito bonitinha, né? Os 4 portas em tudo, né? A gente pega o Opala, Dodge Dart, sempre são mais quadradinho, parece criança desenhando o carro, né? Mas os coupés não, os coupés realmente são muito bonitinhos, né? Vamos dar uma olhada aqui no cofre. Eu falei que esse carro foram 50 mil, né? E o chassi desse carro, eu dei uma olhadinha ali, parece que é 11 mil. Então, se ele não é dos primeiríssimos, né? É dos primeiros, né? Dos primeiros 20% aí da produção, né? Ó, chassi 11.624. Olha que legal na plaqueta dele, né? Primeiro, olha como a plaqueta é íntegra, né? Você vê que é um carro que não foi muito sambado, né? A plaqueta dele tá aqui, né? Ano 1969. Corcel Ford, né? O mesmo logotipia que vinha na tampa do porta-luvas, pelo menos nos mais novos. Nesse aqui eu não lembro se vinha, mas está aqui. Quem fabricou ele foi a Willys Overland do Brasil. Você ainda não tinha tido uma fusão aí dos CNPJs, né? Então, fabricado por Willys Overland do Brasil. Chassi 11.624. Outra coisa que eu vi aqui, né? Esse expansor do radiador era original em vidro, né? Não sei se era exatamente esse, eu não conheço tal, mas eu sei que era original em vidro o expansor do radiador, né? Essa panela do filtro de ar é bastante característica também dos Corcel. Carro muito alinhado. O Juliano estava me contando que quem pintou esse carro, quem fez uma restauração nele, quis preservar a tinta original aqui, né? Então essa tinta aqui é de fábrica, né? E eu acho, tá? Eu não sou especialista nessa linha, eu acho que esse é o bege terra, a mesma cor do nosso bege do nosso Galaxy 67, né? Então você que é um fordista que está assistindo a gente, depois só confirma se esse é o mesmo bege terra do nosso Galaxy 67. Outra coisa que eu vi, se eu soubesse os códigos, por isso que é bom saber os códigos, tem uma outra plaqueta aqui, vamos ver se eu consigo pegar, que é a plaqueta que traz as informações de pintura e estofamento. Então a pintura é o 1203, né, e o estofamento 9881. Você que é um fordista, conte pra gente aí o que é o código 1203 e o que é o S881. Não vou ficar surpreso se for bege terra e interior preto, tá? Vamos dar uma olhada aqui dentro. Olha o painel desse carro, que íntegro que é. O volante, né? A gente sofre com esses volantes de resina na linha Dodge Dart, que de uma hora para outra eles dissolvem. Não todos, mas alguns simplesmente resolvem dissolver, perde a liga, né? Começa a pingar aquela gororoba. O volante novinho, os acabamentos novinhos. Painel realmente muito bom. Não tá funcionando, tá? Isso é bem comum aí nos nossos carros também. Não tá funcionando o velocímetro e gasolina e temperatura. Deve ser alguma coisa simples. Quando tudo não funciona, normalmente é mais simples do que quando uma coisa só não funciona. É porque não deve estar ligado, né? Se é algum problema elétrico. Quando alguma coisa não funciona, é porque é um problema de relógio. Olha o painel como é íntegro, né? Essa pintura de fábrica, ainda texturizada. Isso aqui é super difícil de reproduzir.
As rodas, né? Tá com essas rodinhas de época, que eu acho que essas rodas são mais anos 70 do que dessa época, depois vocês me corrigem, mas o carro tem as rodas originais. O proprietário colocou essas rodas porque estava com os pneus bons para ele poder andar com o carro, né? E as rodas estão guardadas com os pneus velhos, né? O step tá com a roda original, aquela roda com aquele biquinho, né? E os 3 furos, tradicional aí do Corcel, né? Olha que porta-mala inteiro. Muito legal, gostei muito do Corcelzinho, né? Vamos ver o forro de teto que eu não reparei. Mas por ali parece que é de fábrica ainda. Não sei se foi trocado ou se é de fábrica, não sei dizer não, tá? Os forros de porta são de fábrica. Carro bem legal, bem bacana mesmo, bem gostoso de andar. Que a gente vai aproveitar para dar uma volta. Então o carro tá à venda, né? O padrinho do Juliano tá vendendo o carro. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o contato do Juliano, né? Quem tiver interesse, fala com ele, tá? É um carro que um dia a gente precisa ter na coleção, né? Um Corcel 1 ou um GT, um dos primeiros, né? Não agora não é momento, a gente não tem lugar para guardar uma mobilete, quanto mais um carro. Mas o carro é bem bacaninha, a grade também, que grade alinhada, né? Os para-choques. Carro realmente bem íntegro, né? Bom, vamos dar uma volta? Bom, o carrinho para uso urbano é muito bom, né? Ele é bem espertinho, motor 1.3, o motor é elástico, ó, tá em 4ª marcha. Ele acaba rápido, né? É um carro fraquinho comparado com as coisas que a gente dirige hoje em dia. Mas para a época era muito bom, era muito mais do que adequado, era realmente muito bom. Tem que lembrar que muita gente que comprou esse carro andava de Gordini, andava de Fusca 1200, né? Então a questão de um carro ser rápido ou não é uma coisa muito ligada ao que você está acostumado, né? O cara está acostumado a andar com um carro de 200 cavalos, pega um de 120, vai achar fraco, né? Então tem sempre que ter uma referência aí do que tal. O câmbio tem um engate ok, né? O curso é bem longo, isso é bem característico, ficou na linha Corcel até o final. Linha Corcel em 1977 para modelo 78. Teve uma mudança muito grande, né? De estilo, que foi o Corcel 2. Mais que o Corcel 2, está no vídeo do Finardi, né? Que a gente fez lá com o Rafael Finardi, mostrando aquele Corcel 2 Série Campeões. Não dá para imaginar que é o mesmo carro. Externamente o Corcel 1 e o Corcel 2 são muito diferentes, mas no fundo são o mesmo carro com uma outra carroceria, né? Óbvio, teve evoluções, né? Mas basicamente tratava-se do mesmo carro. Já na versão Corcel 2 ele ganhou outros. Ele já tinha o derivado no Corcel 1, que era a Belina, né? Eu falei, a gente teve uma Belina 1. Depois no Corcel 2 também tinha a Belina, mas aí depois veio a Pampa, né? Veio a versão picape e veio a versão Del Rey. A Ford sempre colocou o Del Rey como um carro totalmente novo, como um carro totalmente diferente, mas no fim era um Corcel 2 com a carroceriazinha, com o tetinho fazendo assim, né? Com o tetinho caindo rápido, ao invés de ser mais fastback como o Corcel 2, e com acabamento que para a época era realmente primoroso, né? O Del Rey é um carro que envelheceu mal, né? Era um carro tão legal, tão elegante na época, mas quando você pega hoje eles parecem, a menos que o carro seja muito novo, né? Quando você pega um Del Rey usadão, eles parecem tudo meio torto, né?
Não foi um carro que envelheceu bem. A gente teve um Del Rey em casa, um Del Rey 1984, série ouro, cor prata, né? Mas olha, era ouro ou era prata? Os dois. Ele era modelo ouro, mas a cor dele era prata, né? Cara, é um carrinho para cidade muito bom. A maior prova de que esse carro é um carro bom, em termos de manutenção, de facilidade de manutenção, de consumo, né? É que você anda hoje, 2021, nas cidades do interior, você vê esses carros em uso, né? Eu sei de um lugar que até outro dia, não sei se ainda hoje, mas o cara tinha uma frota de 4, 5, que é com aqueles alto-falantes no teto, fazendo propaganda de loja, de não sei o que, vendendo pamonha. Então o carro em uso comercial, né? 50 anos depois, mais demonstrativo de qualidade do que essa eu realmente não sei. E é engraçado, né, que tanto o Corcel 1 quanto o Corcel 2 a gente vê muito em uso ainda, né? Queria mandar um abraço pro Bitu, Felipe Bitu da Quatro Rodas, que tem uma página chamada, um perfil no Instagram chamado Corcel Trabalhador, né? E ele coloca fotos de Corcel, Corcel 1, Corcel 2, Belina, Scala, toda a família, que estão em trabalho, né? E eu sou um grande colaborador dessa página, não porque eu seja um grande entusiasta, mas porque eu vejo com muita frequência, né? Toda vez que eu vejo um Corcel, uma Belina numa obra, né? Aí, ó, passado e o passado, hein? Cara, olha que perigo, né? A gente gosta de carro antigo, mas essa Kombi não tá com a menor condição de andar na rodovia, né? Tive que passar aqui pelo acostamento, que ela deve estar uns 10 por hora. Na estrada, meus amigos, é diferente do que a gente tá acostumado hoje. Você tem que, ó, ele vai embalando, vai indo. Mas pro uso urbano é um carrinho bem gostoso, viu? Você que está tentando comprar um Onix e não consegue porque não tem disponibilidade, você quer comprar uma gororobinha nova por 100 mil reais, está achando demais? Compre um Corcel. E arranque sorriso das pessoas a cada lugar que você passa. Olha como ele é torcudinho, tá vendo? Eu tô fazendo essas curvas de baixo aqui, ó. Tô em terceira marcha. Carrinho bem interessante mesmo. Bom, eu vou dar uma encostada aqui para encerrar o vídeo. Ó. Elaia! Tração dianteira. Como é que era a propaganda do Corcel GT? Tem gente que gasta milhões para te ultrapassar numa reta, mas na primeira curva você vai buscar. GT é assim. Não era isso? Primeira fake news da história automotiva. Deixa pra lá. Mas olha que gostoso o carro, cara. Eu gostei muito, viu? Eu gostei muito. Eu vou subir aqui, ó, pra gente encerrar por um único motivo. Eu não sei como é que a gente tá de gasola. Então, opa, eu não sei como é que a gente tá de gasola. Então eu vou encerrar por aqui, porque eu não tô afim de empurrar Corcel hoje. Bom, pessoal, então é isso aí. O vídeo do Corcelzinho 69. Vou deixar os contatos do Juliano aí para quem eventualmente se interessar
em levá-lo para casa. E é isso aí. Inscreva-se no canal. Se você gostar muito do conteúdo que a gente faz, seja membro do canal. Tem o link aí na descrição. Vamos ter um dia a dia da nossa vida automotiva. Beleza? Abraços a todos. Valeu.